semente lá da África. Baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Meus amigos, vamos cuidar hoje de uma vida que é uma estrada. Tenho a certeza de que ninguém cuidou tanto das estradas do Rio Grande do Norte quanto Dr. Nacélio. O nome dele é bastante comprido, mas se chama Dr. Nacélio, sempre. É José Nacélio Marques de Souza. Este paraibano de Patos integrou-se na vida do Rio Grande do Norte de tal maneira que foi apenas um reconhecimento da cidade de Natal, por ser considerado natalense, e pela Assembleia Legislativa para considerá-lo potiguar. É apenas um reconhecimento porque ele aqui fixou raízes. Curiosamente, ele, que veio da Paraíba, 6 irmãos. Meu pai e minha mãe que vieram da Paraíba, nós éramos também 6 irmãos, hoje 5 apenas. A morte levou o mais velho. Mas a vida inteira de Nacélio foi intensamente vivida, porque ele é muita coisa na vida. Por isso mesmo o nosso convite para ele estar aqui. Ele é um historiador, e um historiador buliçoso, deste que procura descobrir as origens, o funcionamento, as características maiores. Sem Nacélio não haveria uma história da Escola de Engenharia do Rio Grande do Norte. A escola que integrou e fez parte para a criação da nossa Universidade do Estado e depois a Universidade Federal. Grandes figuras humanas que participaram, seu colega vê-se Nacélio é engenheiro, mas curiosamente ele é também um historiador e um ficcionista de primeira, um historiador do regime que se chamou de chumbo, do período em que o Brasil foi governado por um grupo de militares. Ele então registrou isso aí, mas o seu assunto maior é a estrada, vez que ele é especialista na matéria e especializou-se de tal maneira e dedicou a sua vida. Mas ninguém escreve melhor do que o meu amigo que está aqui. Zé Nacélio, bem-vindo ao nosso programa Baobá Cultural. Você é sempre bem-vindo, porque você é uma criatura querida e respeitada no Rio Grande do Norte, e por mim também. Bem-vindo. Meu caro Diógenes, espectadores deste programa, Baobá Cultural, é uma alegria enorme ter recebido o seu convite, Diógenes, para participar desse programa. Tenho certeza que vai valorizar a minha pessoa profundamente ter participado do seu programa. E eu li recentemente que esse programa já vai fazer 3 anos, que foi em março, vai completar 3 anos que está no ar. Né? Meus parabéns por isso também. Mas, meu amigo, é verdade. Você falando aí sobre José Nacélio, eu me considero hoje um norte-riograndense inteiro, de coração e de alma. Eu comento muito com meus filhos, que são todos natalenses, que se houvesse uma guerra entre Quantos filhos e os nomes? Meus filhos são 3. Carlos Valério, arquiteto, Claudine Valéria, odontóloga, e Candice Valéria. Candice Valéria é formada em administração de empresas, né? Todos três casados, e eu tenho 5 netos.
três homens e 2 mulheres. Não é? Nesse eu vou bater você, porque eu tenho 10 netos. Pois é. E tenho 4 filhos. Você andou falando num livro de crônicas, que é uma maravilha, realmente é uma maravilha, num livro de crônicas que você aborda os mais diferentes assuntos, você falou sobre nome próprio e a imposição que é dado pelos pais. Como é que é? Isso aconteceu de forma interessante. Isso foi eu fiz uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa, li em algum lugar e pesquisei mais profundamente, e acompanhou essa pesquisa uma reportagem da Veja, com nomes diferentes e nomes esquisitos. E então tinha um indivíduo que era fã de cinema, mas fã ardoroso de cinema, e era vidrado em 2 atrizes, por sinal, ambas italianas. Então, uma ele chamou, sim, aí ele começou a tentar, a primeira mulher que surgiu de minha mulher, de uma gestação dela, eu vou colocar o nome de uma atriz dessa, e a segunda eu vou colocar o nome de outra atriz. Pois bem, aí ele teve 4 homens, e nada de aparecer uma mulher. 4 homens seguidos. E já no fim da capacidade de fertilização da mulher, aí apareceu uma fêmea. Aí ele disse, e agora? Aí não deu outra. Colocou nessa menina o nome de A Vagina. A Vagina. Imagine o sofrimento dessa mulher quando se apresentava perante as pessoas, não é? Quantos anos você tem? Pode revelar aqui para a TV TV Futuro? Então eu vou dizer da forma que eu disse a você. Na verdade, eu nasci em 29 de fevereiro de 1944. Cronologicamente, eu tenho 41 anos, chegando já próximo dos 42. Mas se for falar no pé da letra, eu estou apenas com 20 anos e alguns meses. Viu? Por quê? Porque sou bissexto. Nasceu no 29 de fevereiro. 29 de fevereiro. Era você, Natal você conhecia 3 só você mesmo e... Não, eu conheço 3. Depois que eu criei, fiz amizades, aí descobri que também era bissexto Ricardo Freire, filho de Roberto Freire. Grande figura. E o famosíssimo e querido Haroldo Bezerra. Né? Bom, mas meus amigos, você é um homem de estrada, eu disse aqui de estrada. De que estradas você foi diretor do DR e diretor do DENIT, que era DNR na época? Perfeitamente. Qual foi o seu tempo de estrada? Puxa, E que estradas você participou? Amigo, eu me orgulho disso, viu? Veja bem, os meus irmãos somos 6, 2 já faleceram. São 3 homens e 3 mulheres. Nasceram os 3 homens primeiro, depois as 3 mulheres. Eu sou engenheiro, os 2 homens que me seguiram são médicos, minhas 3 irmãs, 2 advogadas e uma enfermeira. Pois bem, então seguiram. E meu pai tinha uma construtora, uma pequena construtora. Ele era funcionário da Rede Ferroviária Federal, depois deixou, criou uma empresazinha dele e começou a construir em Natal. Construiu bastante. E ele, como não se formou, tinha loucura. Como ele mexia com engenharia, tinha loucura que ter um filho engenheiro. Então, calhou de eu ver meu pai fazendo tudo aquilo, essa vontade dele, eu resolvi estudar engenharia. Graças a Deus, entrei na profissão que eu adoro, que complementou a minha vida. E tanto é, Diógenes, que eu posso dizer que uma grande parte da malha rodoviária estadual e federal tem o dedo de José Nacélio.
Vamos começar pela Ponte de Igapó. A primeira Ponte de Igapó foi não a metálica, eu falo da ponte de concreto. A primeira ponte, a ponte de concreto, foi construída pelo Monsenhor Valfredo Gugel. E eu era estagiário do DER, trabalhando lá na ponte. A segunda ponte, a complementação da ponte de concreto, foi no governo de Geraldo Melo. E eu estava lá como diretor de obras do DER. Né? Então, vi aquilo tudo nascer, vi a alegria das pessoas que atravessaram aquela ponte pela primeira vez, Diógenes. Que satisfação! Na inauguração, as pessoas passavam e balançavam a mão agradecendo, né, a quem tinha feito aquilo. E ela calhou de ser uma ponte de concreto com um canteiro central. Então foi a primeira ponte com canteiro central do Brasil. Bom, se por um lado isso foi uma coisa maravilhosa para o nosso estado, por outro lado foi a coisa mais triste que eu já vi na minha vida. Olha, isso ainda me dói na alma, no coração. Foi terem destruído a Ponte Velha de Igapó. Olha, rapaz, é uma coisa inadmissível. Não, e mais para vender o ferro e que tiraram um pedaço. Para vender o ferro. E quando arrancaram a metade da ponte, desistiram porque o ferro já não valia coisa nenhuma para ser comprado. Agora imagine isso. Essa ponte, eu comecei a escrever sobre essa ponte, os meus primeiros artigos foi sobre essa ponte. E tem um fato interessante. O colega nosso, você deve conhecer também, Manuel Negreiros. Claro, grande figura, pesquisador, fantástico. Manuel Negreiros me falou, Nacélio. Foi com o seu nome e o dele como indicados como possível candidato à Academia de Norte Rio Grande de Letras. E tinha todo o valor, como você tem, para estar lá. Pois bem, então ele chegou na Nacélio. Eu escrevia para o Poti nessa época. Eu escrevi duas matérias sobre isso, revoltado com o desmonte da ponte de Igapó, metálica de Igapó. Ele disse, pois eu me baseei naquelas duas matérias para escrever o livro A História da Ponte de Igapó. Agora, o pior disso, Diógenes, o que é o mais revoltante, arrancaram a metade da ponte e destruíram. A única voz que se levantou para ser contra, olha que coisa, para ser contra a destruição da ponte, foi do imortal, aquele cronista, Paulo Macedo, que era cronista social, não era? Interessante lembrar, Paulo. Você sabe por que ele fez? Ele colocou numa notinha, por que vocês vão fazer isso? Por que não deixam a ponte velha aí e colocam um vagão, restaurante, 2 vagões, no centro dela e deixa ali faz dali um restaurante típico regional. Você já pensou, rapaz, o cara ter essa visão? Não, e Paulo Macedo, Paulo Macedo. Tinha uma imaginação muito grande e com isso mesmo diziam que ele exagerava nas coisas, mas muita coisa o Rio Grande do Norte deve a ele. O seu talento, ele tinha um nome, o nome de fantasia que ele criou, Paulo Macedo. O nome dele era Isaac Meno Faina. Bom, então além da BR, das pontes, eu fiz a estrada, trabalhei na estrada Natal até Açu, Natal até Macau, toda ela. Aquilo ali é uma rodovia estadual, transformou-se em federal, que é a BR-405. Fui residente de João Câmara, peguei a grande seca de 1970, era residente lá. Foi a época, foi onde eu mais aprendi na minha vida, com 20 mil flagelados, vendo a miséria rolando por tudo quanto é canto, e eu arranjando emprego para todo mundo trabalhar, para ganhar uma mixariazinha. Isso daí para mim foi muito marcante mesmo, muito marcante essa minha. Uma lição incrível.
Eu tenho que escrever essa história ainda. Eu Pois acho. bem, mais adiante, amigo velho, pronto, partamos para a BR-101. A BR-101 era um sonho do natalense, a duplicação da BR-101. Eu participei dela ativamente como chefe do distrito do DN aqui. Então, quando eu passo ali pelo viaduto do Castelão, vejo ali a minha mão. Quando eu chego ali no viaduto de Ponta Negra, vejo a minha mão. Mais adiante, no viaduto de Parnamirim, vejo a minha mão. Aquelas passarelas, eu vejo a minha mão de puxa. E não tem nem um nomezinho aqui, José Nasseri, porque ninguém coloca. Uma rodovia você coloca o nome de um político. Uma estrada você coloca outro nome de um político. Você não coloca o nome de um engenheiro que morreu trabalhando num pontilhão, nenhum pontilhão. A propósito, a nossa Academia de Letras do Rio Grande do Norte sugeriu o nome de Nilton Navarro, que era nosso acadêmico, foi acadêmico durante 25 anos. E o argumento que nós levamos para a governadora foi sugerida lá por Vicente Cerejo e também por Valério Mesquita. Mas eu levei para a Vilma, eu tinha sido advogado dela, eu levei para a Vilma o seguinte comentário. Digo, olha, ninguém mais do que Nilton Navarro merece ser o nome da ponte, porque ele desenhou, pintou e escreveu sobre as rocas. Desenhou, pintou e escreveu sobre o rio Potengi. Desenhou, pintou e escreveu sobre a Ridinha. De maneira que é o nome mais consagrado. Ela insistia na época que era Ponte de Todos. E eu sugeri, por que não Ponte de Todos Nilton Navarro? Foi uma cavilação minha, porque eu sabia que depois do tempo ninguém ia dizer Ponte de Todos, só ia dizer Ponte de Nilton Navarro. Mesmo assim tentaram mudar o nome, foi um momento, graças a Deus, o deputado que propôs parece ter desistido da ideia, queria o nome de Vilma, que merece muitas homenagens, porque foi uma grande administradora. E minha amiga pessoal, figura humaníssima. Mas vamos continuar com o nome de Navarro. Pois é, rapaz. Eu não sabia desse detalhe, eu vou fazer uma crônica sobre isso, viu? Para que a população saiba o seu dedo também na ponte de Todos, Nilton Navarro. Agora, só fugindo um pouco ao assunto, e você veja, voltando ao problema de meios de comunicação. Vamos voltar para as rodovias já já. Quando, no governo Juscelino Kubitschek, foi que houve o boom do rodoviarismo no Brasil. Mas houve esse boom e houve outro crime. Outro crime foi esquecerem o ferroviarismo, as ferrovias. Isso é um crime que eu não consigo entender. Porque as grandes nações do mundo têm malhas ferroviárias extensíssimas. Tem malhas ferroviárias ligando norte ao sul, leste ao oeste, tudo isso. E o nosso Brasil, na época da Ponte de Igapó, quando foi desativada a Ponte Velha de Igapó, nós tínhamos 32 mil quilômetros de ferrovias. Hoje nós temos 40 mil quilômetros de rodovias. Olha, 8 mil quilômetros apenas de óleo, nesse tempo todo. Eu vinha para Natal. Enquanto nos Estados Unidos são 500 mil. Eu vinha para Natal para estudar em Natal do trem de Nova Cruz para cá. Ia também para João Pessoa e a Recife, nos momentos especiais de trem. E era uma maravilha. Uma maravilha, né? Além disso, todo o país continental como o Brasil tem ferrovias porque é mais barato, funciona. Para as grandes obras, né? Outra obra, já que vocês estão voltando para as estradas, outra obra emblemática do Rio Grande do Norte e Natal principalmente, foi a nossa Via Costeira, não é? A Via Costeira marcou Natal. Puxa, ninguém queria que houvesse essa ligação, que vai acabar com o bioma, não acabou coisa nenhuma, permanece tudo direitinho lá, e nós temos uma rodovia maravilhosa, né? E sobre esse trecho rodoviário, que hoje é um RN, eu lembro sempre
a sua participação ativa nela, né? Eu me lembro... Como foi a história? Por favor, Pronto, conta, porque é uma coisa que eu me orgulho muito. Não, pois é, aquilo ali foi incrível. Eu era diretor de obras do DR, o diretor-geral era Luiz Jorge, meu amigo, meu padrinho de casamento grande. Você deve conhecer Luiz Jorge, Muito, com ele. muito, grande figura. Aí então, eu caladinho, eu havia sido cedido do DNR para o DR. Então fui cedido, Geraldo Melo me convidou, eu fui para lá. Então eu caladinho, já mexia com rodovias, com sinalização rodoviária no DNR. O que é que eu fiz? Nós íamos colocar 3 pórticos, um no começo, em Ponta Negra, um no meio e o outro já perto de Areia Preta. E se coloca comumente naqueles pórticos placas de 2 metros por 1, dando informações de distâncias, de cuidado com as rodovias, de direção, boa direção, informações práticas para quem está na rodovia. Aí eu digo, mas quero fazer uma coisa diferente nisso. Aí não lhe conhecia pessoalmente nesse tempo, só ouvia falar do presidente da Academia Norte Rio Grandense de Letras, a figura difícil, inalcançável. Eu vou falar com ele. Aí passei uma cartinha para você e pedindo, né? Eu cheguei a conversar com você pelo telefone. Olha, Diógenes, eu gostaria que você me conseguisse aí umas frases dos acadêmicos da nossa academia para eu colocar nessas placas. Ele disse, Nacélio, excelente ideia, vou providenciar. Aí eu só sei que você procurou isso, aquilo, outro, eram 3 portas, cada porta com 2 placas. Eu queria colocar todas elas frases dos acadêmicos, que isso para Natal era uma coisa inusitada, ia causar no turista uma coisa, poxa, que é cheio de frases, lá no meu estado não tem isso, por que aqui tem? Pois bem, aí o que aconteceu? Aí você procurou e me mandou só 3 ou 4. Umas eram grandes demais, eu não pude aproveitar. Mas a mais emblemática frase, não tem a menor dúvida, foi: aqui todo dia é dia de Natal. Puxa, isso marcou Natal, não tem mais essa... Foi uma pena porque era de ferro, a Marizinha comeu, né? Mas eu lhe prometo, eu vou batalhar para a gente recolocar essa placa lá. Isso é um compromisso que eu assumo que eu vou batalhar. Eu tenho... Entre outras alegrias, claro que eu fiquei muito orgulhoso de ver a frase com o meu nome lá nessa placa. Mas houve momentos especiais. Primeiro saiu no jornal, em manchete, principal manchete da Folha de São Paulo, a frase. E o registro de lá, nacional. O segundo, meu amigo Moacir Gomes, grande amigo meu procurou também. dizendo que queria colocar essa frase no pórtico da cidade de Natal. E trouxe até o desenho que ele fez colocando a frase lá. Só que desagradou algum burocrata da prefeitura e foi cortado. Ele ficou todo enrolado para me dizer que não tinha conseguido. Rapaz, né? De qualquer maneira, era uma coisa. E a terceira foi, eu até registrei para você, a Aécio Emerenciano, que pintou, ele registrou e me deu um quadro grande que está na minha casa hoje. Que beleza, rapaz, que beleza. É uma lindeza. Né? Isso é gratificante, né? E, pois bem, então a minha ligação com as letras foi mais além. Eu escrevi um outro artigo também, mandei para você e coloquei. Aí eu coloquei, na rodovia estadual seria mais fácil. Por minha conta e risco, eu coloquei numa rodovia federal. Na divisa entre Parnamirim e Natal, estava lá a frase: Natal, a noiva do sol, que era uma homenagem pura ao nosso... E devia ter sempre aqui. Esse é o nome singular que Cascudo apresentou. Uma coisa que me chateia bastante
Poxa, o Rio Grande do Norte teve grandes engenheiros, você deve ter conhecido muito deles. Quantas figuras notáveis, né? Sim, figuras notáveis. No DNR, nós tivemos um Marcelo Cabral. Figura. Poxa, uma figura humana, um profissional de altíssimo nível. Rapaz. Zé Bittencourt. José Bittencourt, na escola de engenharia também. José Bittencourt, ele trabalhava, se não me engano, era do DENOX, se não me recordo bem. Não, da rede ferroviária. Era. José Bittencourt. Teve no DR, teve Luiz Jorge, que foi um grande profissional. José Eufrânio também. Sim. Poxa, é muito. E esse pessoal não tem um nome sequer gravado que possa registrar a sua passagem e o trabalho que o cara executou pelo Estado, rapaz. É lamentável que isso aí. As rodovias, a BR-101 é o nome daquele senador de São Paulo, como é? Não me lembro com memória. Daqui até a BR-101 é a rodovia mais extensa do Brasil. Ela começa em Touros e vai até... Que foi o trabalho de Dinato Maris, porque terminava em Natal. Dinato conseguiu estirar para Touros. Começa em Touros e vai terminar na cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. 4.000 e tantos quilômetros de Mas, Nacélio, infelizmente a TV tem horário, termina a nossa conversa que deve se prolongar depois com outra oportunidade. Está certo, meu Mas eu queria uma mensagem sua para a turma para jovem e para os engenheiros do Rio Grande do Norte. Ah, sim. Eu diria, faça engenharia, meu caro universitário, se você realmente amar a profissão. Se você fizer engenharia por amor, você será um indivíduo feliz, porque vai abrir caminhos para outras pessoas. Meus amigos, eu trago sempre para vocês uma sugestão de livro. Poderia ser qualquer outro dos livros que ele escreveu, mas este livro, que é uma seleção que ele mesmo fez dos seus artigos. Ele continua a fazer artigos interessantes, sobretudo com Nelson Freire, que apresenta. Mas este aqui é uma preciosidade, entre os quais há um trabalho dele sobre o baobá que é fantástico. Mas recomendo a seleção, minha seleção. Se não tiverem jeito, procure na biblioteca, mas descubram e leiam este livro, que é muito importante pelas emoções, pela história, pelo o que ele representa no Rio Grande do Norte e no país. Meus amigos, eu trago também uma frase sempre. E a frase de hoje, eu penso que tenho o direito de dizer, porque eu sou adolescente, ou seja, cuido dos meus netos e vivo tranquilamente trabalhando todos os dias. A frase de hoje é: viva uma adolescência ativa. Há sempre uma frase, eu levo para minhas filhas, e vale a pena viver com atividade, não só saudável, mas com atividade, trabalho diário. A TV Futuro estará sempre com vocês no sábado, apresentando este programa, todo sábado às 8 horas da manhã, todo domingo ao meio-dia. Fique sempre conosco e valorize este programa que é a cultura do Rio Grande do Norte. Até! Baobá, semente lá da África, baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa.